povo de Israel se acostumou a uma cena. Era uma cena diária. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, essa cena se repetia. E ela já era conhecida de todos do povo de Israel, desde o ancião até a criança mais nova. Toda vez que alguém pecava contra Deus, essa pessoa tomava um cordeiro sem mancha, sem defeito, sem mácula, o levava até o tabernáculo, quando Israel ainda estava no deserto, e depois ao templo em Jerusalém, posteriormente, entregava esse cordeiro nas mãos do sacerdote, e esse sacerdote oferecia aquele cordeiro como sacrifício pelos pecados daquela pessoa. O modo como o sacrifício acontecia era o seguinte: a pessoa chegava com o cordeiro, o entregava nas mãos do sacerdote, o sacerdote o colocava sobre um altar que era chamado de o altar do holocausto, e quando o sacerdote ia imolar, ia sacrificar aquele cordeiro, antes disso, ele dizia para aquela pessoa colocar as suas mãos sobre a cabeça do cordeiro e confessar os seus pecados. Enquanto a pessoa estava com as mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessando o seu pecado, que era a razão pela qual ela havia ido ali e levar aquele cordeiro para o sacrifício, o sacerdote então imolava o animal e o sangue era derramado. O cheiro do sangue entrava pelas narinas do sacerdote e do ofertante. A cena do animal morrendo, do cordeiro inocente, sem mancha morrendo, sangrando sobre aquele altar, entrava na mente daquele que ofertava e do sacerdote que fazia o sacrifício. Talvez nos primeiros sacrifícios isso tenha sido muito impactante. Quem sabe que com o tempo, para muitas pessoas aquilo se tornou um ritual. Já tinha se tornado comum, um costume. Mas uma coisa era clara, porque quando a pessoa via aquele sangue sendo derramado, ela sabia que alguém estava morrendo para que ela pudesse viver. Ela sabia que alguém estava tomando o seu lugar. Ela sabia que o seu pecado estava gerando morte e que sem derramamento de sangue era impossível que ela fosse perdoada. Então, para que ela não tivesse que derramar o seu sangue, o cordeiro era sacrificado em seu lugar. Agora é interessante que a coisa não acontecia de qualquer maneira. Ou seja, a pessoa não chegava para oferecer o sacrifício da maneira como ela queria. Não. Se você ler o livro de Levítico, o livro menos lido da Bíblia, eu tenho certeza absoluta, mas se você ler, você vai perceber como Deus foi detalhista em tudo que ele falou. Mas é interessante que a pessoa não se aproximava de Deus do modo como ela achava que devia se aproximar. A pessoa se aproximava de Deus do modo como Deus dizia que ela deveria se aproximar dele. É aí que ali tem uma lição, porque a pessoa se diz assim: não, todos os caminhos levam a Deus, e eu sirvo a Deus do meu jeito, do meu modo. Eu tenho a minha cabeça, as minhas ideias, as minhas interpretações, eu tenho a minha leitura da Bíblia, eu tenho o meu entendimento, eu tenho a minha liberdade. Ok, você e eu temos a nossa liberdade, eu respeito você, você me respeita, nós respeitamos todo mundo, Deus nos respeita. Mas se você e eu queremos nos aproximar de Deus,
Ele é Deus, nós somos homens, mulheres, somos seres humanos. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Ele diz, se você vai se aproximar de mim, é desta forma. Não há outro jeito. É desse jeito. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, se vocês não crerem que eu sou, e ele estava usando o nome que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai, se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Ora, ou ele disse isso, ou ele não disse isso. Se ele disse isso, e ele estava falando a verdade, é isso. Deixe-me voltar lá na cena. É interessante porque a pessoa ia oferecer o sacrifício a Deus e ela sabia que havia um modo. O sacerdote, ele não fazia de outro modo, porque Deus já havia dito, é assim que deve ser. E é só assim que eu vou aceitar. Agora, por favor, entenda. Na vida daquelas pessoas, como eu disse no início, essa era uma cena que se repetia vez após vez, ano após ano, e só terminava de se repetir para uma pessoa quando essa pessoa partia, morria. A vida inteira a pessoa estava oferecendo sacrifícios, porque ela nunca parava de pecar. A vida inteira dependendo que um sacerdote tomasse o cordeiro de suas mãos, colocasse sobre o altar, porque só ele podia fazer isso, ninguém mais podia fazer, e sacrificasse. Milhares e milhares de cordeiros sendo sacrificados e o sacrifício nunca tinha fim. Talvez alguém pensasse, mas quando vai haver um sacrifício que seja perfeito bastante, o suficiente, para que nenhum outro sacrifício seja mais preciso? Quando vai acontecer isso? Será que isso nunca passou pela mente de um israelita? Será que isso nunca passou pela mente de um sacerdote? Veja que dentro do tabernáculo, onde os sacerdotes, os levitas, eles eram chamados assim porque eles eram da tribo de Levi, por isso eles eram levitas, porque eram descendentes de Levi. Dentro do tabernáculo e mesmo dentro do templo, não havia lugar para os sacerdotes se sentarem, descansarem. Não, vamos tirar um tempo para um almoço. As peças, o mobiliário do tabernáculo e depois do templo eram aquelas que você lê ali no livro de Êxodo, no livro de Levítico. Ali tudo era com um propósito, era prático, era para ser utilizado no que era feito. Agora você me pergunta por que não havia um lugar? Coitado, o sacerdote não podia se sentar? Não, sabe por quê? Porque o sacrifício nunca terminava. A vida do sacerdote era tomar o cordeiro da mão das pessoas, colocá-lo no altar, imolar o cordeiro, derramar o seu sangue sobre as pontas do altar, e nunca tinha fim. Foi isso que nós lemos aqui em Hebreus. Agora, se o sacrifício precisava ser repetido, é porque ele não era perfeito. Se ele fosse perfeito, o texto que nós lemos diz isso. Se ele fosse perfeito, não precisava ser repetido. Não teria lógica, não teria sentido. Só que ele não era perfeito. É por isso que a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 10, no verso 1, que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Quando ele fala lei, no entendimento do judeu, a lei era a Torá. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A lei. Ele fala, a lei traz apenas uma sombra. O que é uma sombra? Uma sombra, está vendo a sombra do meu braço aqui? Tem a sombra e tem o braço. Se você quiser apertar minha mão, por favor, não vá na sombra, venha na mão. A sombra não é a realidade. A sombra, ela apenas
figura a realidade. Mas se você olhar a sombra do meu braço, ou a minha sombra, você não sabe a cor do meu cabelo, não sabe a cor dos meus olhos, não sabe como eu sou realmente. A minha fisionomia, você não sabe. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. Aí a Bíblia diz assim: é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. E aí que, dia após dia, todo sacerdote se apresentava e repetidamente oferecia os mesmos sacrifícios que nunca podiam remover os pecados, mas eles eram uma sombra do que havia de vir. O sacrifício era uma recordação dos pecados, ele lembrava as pessoas que elas tinham pecado, que o pecado levava à morte, lembrava que para ela ser perdoada tinha que haver uma substituição, alguém tinha que morrer no lugar dela, era isso. O sacrifício era uma figura apenas, uma lembrança, uma encenação dramática de algo que um dia aconteceria em realidade e que seria perfeito e eterno. Você está conseguindo me acompanhar? O texto continua e diz que um dia alguém veio e trouxe, ofereceu um sacrifício perfeito. Alguém veio, mas não trouxe um cordeiro. Não, porque ele era o Cordeiro de Deus. Alguém veio, mas não foi até o sacerdote no templo em Jerusalém, porque ele era o sacerdote. Não segundo a descendência de Levi, como os que estavam no templo, porque ele era descendente de Judá, mas diz a Bíblia que ele era sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não vou falar sobre isso, mas ele era o sacerdote. Alguém veio e não manchou as suas mãos com sangue de outro, não, porque ele ofereceu e derramou o seu próprio sangue. Alguém veio e não colocou nada e ninguém sobre o altar, porque ele mesmo se colocou sobre o altar de uma cruz. Alguém veio, mas não tinha pecados para confessar, porque ele nunca pecou. Mas ele tomou sobre si os seus e os meus pecados, os pecados de toda a humanidade. Ele tomou sobre si, ele sugou o nosso veneno para dentro de si mesmo. Alguém veio, mas não entrou num templo levantado pelas mãos dos homens. Ele entrou no próprio céu. Alguém veio e não entrou no Santo dos Santos, no lugar santíssimo do templo, mas entrou na própria presença do Pai Celestial e apresentou ao Pai o sangue do seu sacrifício. Quando Jesus estava passando junto ao Rio Jordão, João Batista olhou para os seus discípulos, apontou Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, para quem viveu a vida inteira vendo aquela cena se repetindo, vez após vez, quando ouviu aquela afirmação de João, eis o Cordeiro de Deus, eles olharam e viram Jesus. E ele falou mais, ele disse, que tira. Ele disse, ele tira. O sacrifício dele não vai ser só para cobrir, vai ser para tirar. Ele é o Cordeiro. Cordeiro que Apocalipse 13 fala que foi morto antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que esse sacrifício, o sacrifício de Jesus, foi oferecido uma única vez para todo sempre. E sabe por quê? Porque esse sacrifício foi perfeito.
feito, foi suficiente, é eterno. Foi o último sacrifício. Do alto da cruz, Jesus bradou: está consumado. E quando ele disse isso, o que ele estava dizendo era: eu cumpri todas as coisas. Está feito, está pago, está cumprido, terminou, acabou. Ele estava dizendo: eu cumpri toda a lei, que nenhum homem jamais conseguiu cumprir. Eles estão dizendo: eu ofereci o sacrifício que nenhum homem jamais conseguiu oferecer, um sacrifício que nunca mais vai ser repetido, porque foi suficiente. O Pai o aceitou em favor de toda a humanidade, de todo aquele que crê em Jesus. Foi para sempre, eterno. E sua eficácia abrange, toca, alcança todos que viveram desde Adão até Jesus e de Jesus até o último ser humano que viver sobre a terra. O único modo de alguém se aproximar de Deus era trazendo um sacrifício. Mas quando Jesus se ofereceu por nós na cruz, ele foi esse sacrifício final. E quando ele bradou na cruz: está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia fala que lá no templo em Jerusalém, aquele véu enorme, pesado, que separava o santo lugar do santo dos santos, do lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, que tinha a lei, que tinha os mandamentos de Deus dentro dela, o véu foi rasgado de cima a baixo. Nenhum homem conseguiria rasgar aquele véu. Vários homens juntos não conseguiriam rasgar, de tão pesado e grosso que ele era. Foi na hora que Jesus se entregou na cruz e entregou o Espírito ao Pai, quando aquele véu foi rasgado, o Pai estava dizendo: eu aceito este sacrifício. O caminho para a minha presença está aberto. Entrem pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. A Bíblia diz: como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Como? Cristo deu sua vida por você e por mim, porque Ele nos amou, sem merecermos. E aí, eu estou terminando, que a Bíblia diz que nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. No capítulo 10, verso 19, na outra versão, fala: tendo, pois, irmãos, ousadia, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Olha o que ele está falando tudo isso aqui. O grande sacerdote é Jesus, o sacrifício foi dele, ele se ofereceu. Agora você e eu podemos entrar com ousadia, com confiança, na presença do Pai Celestial. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais sacrifícios a serem oferecidos, a lei foi cumprida, a dívida foi paga, está feito, está consumado. É aí que pedir de alguém sacrifícios para que esse alguém seja aceito por Deus é negar o que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Colocar-se entre alguém e Deus como se essa pessoa dependesse de alguma outra pessoa, de algum grupo, de alguma organização, de alguma instituição, para chegar a Deus. Fazer isso
é negar o sangue que Jesus derramou naquela cruz, porque o sacrifício foi o dele. O sacerdote é ele. Quem ofereceu o sangue foi ele, de uma vez por todas, para todo o sempre. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, Deus que se fez homem. Ninguém mais. O último sacrifício foi oferecido, e a Bíblia diz que quando Jesus acabou de oferecer para sempre esse único e perfeito sacrifício pelos pecados, a Bíblia fala que ele assentou-se à direita de Deus. Ele fez aquilo que nenhum sacerdote nunca tinha podido fazer. 1500 anos de história. Nunca, nunca, nunca um sacerdote terminou de oferecer um sacrifício e se assentou. Nunca. Porque o sacrifício nunca acabava. Mas depois que Jesus se ofereceu, a Bíblia fala que ele assentou-se à direita do Pai. Porque está consumado. Está feito. E a Bíblia fala que agora ele aguarda até que todos os inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Sabe o que é estrado? É o lugar para apoiar os pés. Ele aguarda até que todos os inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Ele aguarda, porque ele já venceu. A Bíblia fala que na cruz ele despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A Bíblia fala em Hebreus que por sua morte Jesus derrotou, a palavra na outra tradução é destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus venceu, agora ele aguarda. Assentou-se e aguarda até que todos os inimigos sejam colocados como estrado de seus pés. E a Bíblia fala que agora ele virá uma segunda vez. Ele veio uma primeira vez. E ele se ofereceu como sacrifício. Agora ele virá uma segunda vez, não mais para se oferecer de novo, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. É isso. O que mais precisa ser feito? Nada. Ele fez. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar razão a Deus. Eu preciso dizer, eu confio, eu creio, eu recebo, eu aceito, eu me entrego, eu me rendo, eu me jogo todo nos braços de Jesus e eu creio que o que ele fez foi para mim, foi por mim e para mim, e eu ponho toda a minha dependência nele. Eu sou dele para sempre. É isso. Quando eu faço isso, eu vou experimentar o que ele fez por mim na cruz e na ressurreição. E a Bíblia fala que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Amém? Vamos orar. Se você está me ouvindo através da rádio e você quer entregar a sua vida a Jesus, você quer confiar nele, você quer se jogar nos braços dele, aonde você estiver, diga para ele: Senhor Jesus, eu me entrego a ti, eu me rendo a ti, eu confio em ti. Eu nem sei direito como fazer isso, mas eu estou fazendo agora. Que o Senhor possa ir além de mim, porque eu sou o necessitado e o Senhor é o Salvador. Salva-me, purifica-me, perdoa-me,
Transforma-me. Obrigado pelo seu sangue derramado por mim na cruz. Obrigado por ressuscitar e estar vivo. Seja o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Eu quero te seguir, Jesus. Quero te conhecer. Eu quero andar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Se você estava afastado, quem sabe não de uma reunião, mas no coração, no interior. E hoje você diz, eu vi a palavra aí. Não tem como, eu não posso negligenciar, deixar de lado tão grande amor, tão grande sacrifício, tão grande salvação. Ninguém me amou assim. Ninguém me ama assim. Eu estou me entregando, me rendendo, me lançando nos braços de Jesus. Você precisa fazer isso, faça isso agora. Diga para Ele, em nome de Jesus.